Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Quem está entrando agora, hoje vamos ter uma live para lá de especial. Olá, pessoal, quem está entrando agora, muito obrigada. Fiquem aqui porque essa live de hoje, todas são interessantes, né? Mas essa de hoje, com certeza, promete. Ela já chegou e eu já vou aqui. Se vocês tiverem amigos da região aí, ela vai dizer de qual região que ela está. Compartilha, vale a pena. A gente sempre tem um cuidado de trazer mulheres sérias, relevantes, e com certeza vocês não vão se decepcionar com o conteúdo, com o que ela vai compartilhar com a gente, porque é um bate-papo, né? Você é de qual região, antes de eu te apresentar? Fala seu nome e seu sobrenome. Silvia Wayampi. Silvia Wayampi, correto? Isso. Você é de qual região do Brasil? Norte do Brasil, Amapá. Amapá. Pessoal, se você tem um amigo, agora eu te peço gentilmente, se você tem um amigo nessa região, vai num aviãozinho, convida ele, vai no WhatsApp, convida, porque ela é uma referência para nós, mulheres. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Jussara, eu sou a líder do Café com Mulheres, falo aqui da Flórida, nos Estados Unidos. E o Café com Mulheres é isso, né? Conecta mulheres pelo mundo. E eu sempre falo, né, há 3 anos que a gente está nessa caminhada, Silvia, que o Café com Mulheres ele não tem vínculo político, religioso, ideológico. A gente mantém a independência para a gente ter esse momento aqui. E ontem eu conversei com a Silvia e reitero aqui, nós não somos políticos, nós não somos partidários, mas nós somos políticos, mulheres que pensam, inteligentes, e cabe a nós, que é um projeto para a mulher, trazer mulheres relevantes aqui para falar o posicionamento dela, o porquê que ela entrou na política, o que a motivou, quem é essa mulher maravilhosa aqui. Então, muito obrigada, Silvia, por você estar aqui. Eu creio que a Marta, que nos apresentou, ela vai entrar em algum momento dessa live para ela compartilhar também. Mas eu gostaria, Silvia, que você falasse um pouquinho quem é a Silvia. Bom, a Silvia ela é uma mulher indígena, amapaense, né, uma brasileira, uma mulher que lutou, né, uma indígena que lutou para ser brasileira, para ser reconhecida como brasileira em seu próprio país, que lutou para hastear a bandeira do seu próprio país, né, levou 30 anos sonhando com isso e conseguiu realizar esse sonho na abertura dos Jogos Mundiais Militares. A Silvia acabou entrando na política em 2018, quando foi convocada pelo presidente da República para fazer a transição de governo, né? Então, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, quando foi eleito, ele convocou 4 mulheres no Brasil para fazerem a transição de governo dele. E eu fui uma dessas 4 mulheres, né? E aí que eu acabei sendo colocada na política por ele, né? Então, assim, a minha vida acabou tomando um outro rumo. E eu fui feita refém uma vez, né? Ainda no governo Bolsonaro, sofri 2 tentativas de assassinato e muitas pressões, e foi por conta das minhas atividades de fiscalização, né, na saúde pública, lá na ponta, que eu acabei tendo muitos embates com quem operava, com quem desviava o dinheiro público. E isso foi um dos motivos pelos quais me estimulou a entrar para a política, justamente para exercer a capacidade de fiscalização, mas com determinadas proteções, né, que eu não tinha enquanto secretária nacional de saúde. Então, fui secretária nacional de saúde do governo Bolsonaro e enquanto fui secretária nacional de saúde, eu sofri esses atentados. Então, eu resolvi pôr em prática tudo aquilo que aprendi. Então, eu sou formada em salvaguarda e segurança, né, em SAFE, pela ONU,
Eu sou formada em política e estratégia pela Escola Superior de Guerra. Eu sou formada em liderança estratégica pela Escola de Comando Estado-Maior. Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em terapia intensiva, em defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Sou especialista em anatomia, biomecânica e em gestão financeira e orçamentária em organizações públicas. Olha que Isso orgulho. são muitas formações, como as minhas formações pela ENAP em gestão de risco, né, no setor público, prevenção e detecção de cartéis em licitações, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, assim, a minha formação ela é bem vasta mesmo na área da administração pública. Então, uma mulher indígena que tem uma formação de grande importância, de grande relevância, né? Eu fundei o primeiro serviço de fisioterapia de emergência do Brasil no Hospital Central do Exército. Isso em 2016. Em 2017 eu ganhei uma comenda, que é a Fernando Lemos, que é a mais alta distinção outorgada a uma personalidade que tenha marcado a história da saúde no Brasil. Então eu ganhei essa comenda em 2017. Foi quando, em 2018, eu fui convocada pelo presidente para fazer a transição de governo. Silvia, assim, só da sua apresentação nos dá muito orgulho. A sua representatividade junto a nós, mulheres. Mas eu quero só resgatar um pouco aqui a sua história. Quando se fala indígena, a gente, né, tem a imagem, e é uma luta do governo Bolsonaro, que são alienados. Outra coisa, me leva a crer que a sua infância, se você puder fazer um breve resgate, que você, até essa escala que você fez, onde tanto certificado aí que você nos apresentou, mas fala um pouquinho da sua infância, até você decidir, ou você, por um acaso, entrou na carreira militar. Como que foi isso? Bom, quando eu era criança e eu fui para a escola, né, todos vinham e falavam: nossa, mas você é uma indígena, que legal, você é verdadeira brasileira. E então, quando eu ia para a escola, muitas pessoas, né, na minha época, eles faziam pelotões, né, de crianças, dos estudantes, todos cantavam o hino nacional e um hasteava a bandeira do Brasil. E me foi ensinado que eu era a verdadeira brasileira. Mas quando eu pedia para as professoras para que eu pudesse fazer aquilo como uma brasileira, não me era permitido. Só as crianças brancas e as crianças não indígenas é que podiam fazer aquilo. Então eu não entendia por que eu, sendo brasileira, como tantos diziam, não podia fazer aquilo, né? E aquilo, assim, me machucava muito todas as vezes que eu ia para a escola. E ir para a escola, para mim, era um tormento. Então, eu via, né? Eu prometi para mim mesma que acontecesse o que acontecesse, um dia eu hastearia aquela bandeira e um dia o meu país sentiria orgulho de mim. Então, foi a minha infância inteira eu sonhando com aquilo. E eu não pude realizar isso na minha infância. Aos 14 anos, eu saí do meu estado, né? Eu fui para o Rio de Janeiro. Sou do Amapá, estou no Amapá. Fui para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro eu não conhecia ninguém. Então, acabei virando menina de rua. Fui mendiga. E na rua eu vendi livro, revista velha, vendi pedra. E conheci um camelô que me levou para casa da sobrinha dele e falou: olha, você mora na casa da minha sobrinha, você paga para ela, você trabalha e paga para ela um quarto para poder morar. Então, quando eu cheguei naquela casa, eu juntei todos os livros e revistas velhas e fui vender esses livros, né? Então, trabalhando no ciclo do livro, eu conheci poetas e escritores que me incentivaram a estudar artes. Fui estudar artes. Estudando artes, quando eu terminei a minha formação, eu arrumei emprego na Rede Globo.
e fui trabalhar na Rede Globo inicialmente como aderecista, fui fazer cocares e colares, né? Cocares e colares indígenas, para a minissérie A Muralha. Depois disso, eu acabei entrando na companhia de teatro do Pedro Bial, fui atuar na companhia de teatro Bial Cultura e Arte. Atuei na novela Uga Uga, né? Fiz um personagem a Crococá, que era uma índia horrorosa, que tinha uns dentões podres. E uma vez, após um set de gravação, eu cheguei em casa e falei, não, eu tomei café a madrugada inteira, estou sem sono, eu vou sair para caminhar. E nisso que eu saí para caminhar, eu fui atacada na rua, fui estuprada, e eu prometi para mim mesma que nunca mais ninguém faria isso comigo. Então eu resolvi aprender a correr, virei atleta profissional do Vasco da Gama, e sendo atleta profissional do Vasco da Gama, acabei conquistando uma bolsa de estudos, né, com a força das minhas pernas. Eu poderia ter estudado jornalismo, eu poderia ter estudado direito, eu poderia ter estudado engenharia, eu poderia escolher qualquer coisa para estudar, mas eu optei por estudar fisioterapia porque povos indígenas, muitos povos indígenas, sacrificavam suas crianças que nasciam com problemas. Então, essa era uma forma de eu ensinar para esse povo de que nós não precisávamos mais sacrificar as nossas crianças, né? E em um determinado momento da minha vida, eu já estava casada, meu marido, eu ainda era atleta, né? Meu marido pediu para que eu largasse tudo para me dedicar única e exclusivamente aos meus estudos. Que eu guardasse a minha espada, né? Porque eu era a menina com a espada na mão, sempre lutando, sempre lutando, sempre lutando. E chegou um momento em que sim, estava na hora de eu guardar a minha espada. E ele também era um atleta profissional, classificado para os Jogos Mundiais Militares. E ele iria viajar no dia 4 de abril de 2007, né, para o Mundial. E acabou sendo sequestrado e assassinado no dia 30 de março. Então, lá fui eu passar fome com os meus filhos, a minha vida foi para o zero novamente, e eu passei 3 anos da minha vida em grande sofrimento, né? Vivendo não só um luto avassalador, mas uma pobreza extrema novamente. E em todo esse período eu estudava, estudava, estudava. Foi quando surgiu a possibilidade de eu prestar um concurso, né, para o Exército. Eu tentei a primeira vez, não passei, tentei a segunda vez, não passei, tentei a terceira vez, e na terceira vez eu passei para a Marinha e passei para o Exército. E foi aí que eu me tornei a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas Brasileiras. E nos Jogos Mundiais Militares, em 2011, eu realizei o sonho de uma vida, né? 30 anos sonhando em hastear a bandeira do Brasil, e foi quando eu fiz isso na abertura dos Jogos Mundiais Militares. E aí tem toda uma trajetória. E que marcou. Eu só vou fazer um parênteses aqui para apresentar para quem não está entendendo. A Marta entrou quietinha aqui. Gente, Marta Serrati é uma jornalista que está no Rio de Janeiro. Ela que fez a interlocução ontem entre eu e a Silvia. Então, eu achei coerente a Marta estar aqui, até porque a Marta Serrati ela é atuante, ativista, conservadora, tudo a ver com essa live. Ela vai se apresentar rapidinho, nós vamos voltar para a Silvia. Marta, se apresenta, querida. Olá, boa noite. Adorei essa ideia do café com mulheres, né, Silvia? Uhum. Eu e Silvia estamos num outro tipo de café também, né? E eu agradeço muito a Jussara, a todos vocês. E a Silvia eu conheci dentro do Ministério de Direitos Humanos, né, da Damares. E eu fiquei impressionada logo no início, porque ela estava chorando muito. Ela estava chorando muito por uma situação lá que realmente eu não tenho permissão para falar, mas ela tinha toda a razão. E a gente nunca ficou muito próximo assim. E eu sempre digo, como disse ontem, só os mortos e os ignorantes não mudam de ideia.
E na época que eu conheci a Sílvia, houve uma conspiração maledicente contra a Sílvia. E recebi um vídeo, justamente acho que na época que você participou da Copa, né, dos Jogos Olímpicos, não é isso? Uhum. E ali tinha muita gente, né, fazendo manifestações, e a Sílvia tinha um discurso assim bem revoltada, e eu fiquei, nossa, mas espera aí. Mas aos poucos eu fui conhecendo a Sílvia e foi se dissolvendo toda aquela imagem que tentaram fazer em relação à Sílvia. E o Flecha, que é um amigo nosso em comum, Marcelo Maia, ele adora a Sílvia. E ele começou a falar da Sílvia. Eu falei, gente, mas não é possível. Então, vamos botar essa mulher para ganhar essa eleição, pelo amor de Deus. E quanto mais eu conhecia a Sílvia e tudo sobre ela, mais o meu encantamento, minha admiração, Sílvia. Parabéns. É uma mulher também que não tem um percurso convencional. E eu queria lhe agradecer, e eu vou logo dizendo, Sílvia, que eu trouxe uma colinha aqui, que eu cheguei do meu momento netinha. Eu falei, não, eu sei que esses assuntos aqui a Sílvia domina como ninguém, tá, Jussara? Eu queria que você falasse, né, e um pouco você já disse sobre sua trajetória, mas assim, você conhece esse livro aqui, Máfia Verde. Uhum. Esse livro foi escrito por Lorenzo Carrasco e eu recomendo a todo mundo, para todo mundo entender. Por favor, comprem esse livro para entender qual é a situação da Amazônia, quem são os índios que estão do lado dos comunoglobalistas e quem são os índios que, como a Sílvia, estão lutando pela nossa soberania e defesa nacional na nossa grande Amazônia. E tem esse livro aqui também, olha, O Complô. Esse livro, O Complô, eu recomendo a todos também. Foi escrito por uma equipe de especialistas em inteligência e um dos autores é o mesmo autor desse livro, Máfia Verde. Portanto, é uma duplazinha de livro aqui que todos vocês precisam ler. E o Complô fala, Sílvia, o título é bem esse, O Complô, para aniquilar as Forças Armadas e as nações da Iberoamérica. Se vocês lerem esse livro aqui, que a primeira edição é de 1991, vocês vão entender todo o processo que aconteceu no Brasil e nas nações ibero-americanas, tá? Da América Latina, enfim, nesses últimos anos, desde 91, vocês vão entender tudo que está acontecendo hoje, tá? E a Máfia Verde fala tudo sobre organizações como o CIMI, como o Conselho Mundial das Igrejas, enfim, fala tudo, porque a maioria dos brasileiros, infelizmente, não conseguem ter acesso ao conhecimento. E a Sílvia sabe disso muito mais que a maioria do povo brasileiro. E eu queria que a Sílvia colocasse como é que está a situação atual, né? Desses conselhos, né, indígenas, da interferência dos nossos inimigos externos através de inimigos internos cooptados lá em todo o território nacional, porque o sonho dos nossos inimigos externos é fragmentar o solo, o território brasileiro, principalmente a Amazônia. O sonho deles é internacionalizar a nossa Amazônia, e a gente sabe. Eu queria que você falasse desse tema e, por fim, depois, quando a Jussara também... Conduz aí, Marta, muito bem, continue. Eu gostaria que você falasse também da situação no Amapá, no seu enfrentamento em relação aos seculares caciques da política que estão lhe perseguindo, né? Também do movimento engajamundo.org, eu não sei se você conhece. Não conheço. Pois é, eu tentei desde 2019, eu estou tentando alertar todo mundo sobre esse movimento engajamundo.org.
Eu aconselho todo mundo a acessar o site deles, é engajamundo.org. Silvia. Depois você escreve aqui que eu fixo, Marta. Mas olha só, antes da Silvia ter a palavra, eu quero pedir vocês, eu vou tirar os comentários um pouquinho só para vocês verem o rosto dela. Quem quiser printar, manda aí para os amigos. E se você entrou na live agora, nós estamos com a Silvia, ela é a nossa convidada, ao nosso lado direito é a Marta, ela é a candidata a senadora ou deputada federal? Deputada federal. Deputada federal. É oficial das Forças Armadas, uma mulher séria. Então, por favor, enquanto a Silvia fala, eu coloquei aqui meu outro telefone, vamos compartilhar, porque estou ouvindo a Silvia e estou lamentando, porque eu não conheci essa mulher antes, a gente ia trabalhar para ela daqui muito mais. Mas eu penso que, se unirmos força hoje, eu creio que hoje é o último dia para ela estar dando entrevista, mas a minha live eu posso compartilhar, não há problema. Então, você divulga aí, vamos compartilhar com seus amigos essa live, porque é muito importante. Então, vou desligar, vou desativar o comentário um pouquinho, apenas para vocês verem o rosto dela melhor, que tá os comentários tampam um pouco, tá bem? E retorna o comentário em instante, para você fazer pergunta. Com você, Silvia. Bom, então só numerando, tá, Silvia? O Engajamundo é um movimento criado logo após os Black Blocs. É um dos movimentos revolucionários mais perigosos que eu já tomei conhecimento na história do Brasil. São transnacionais e empresas, inclusive, tem até embaixada que eu já achei, eu tenho tudo printado, que patrocina e apoia e tutela esse movimento. É um movimento que arregimenta jovens de 15 a 29 anos, usando o tema Salve Amazônia e Gênero. Esses jovens são atraídos por esses temas e eles vão fazer muita diferença nessa eleição, porque é um movimento assim, muito silencioso e está aí graçando as trevas da internet. E eu descobri por acaso, quando eu estava pesquisando sobre o tema aqui do meu projeto, Solo Nosso. E, Silvia, pasme, jovens de 15 a 29 anos, atraídos pelo tema Salve Amazônia e Gênero. Então, em muitas situações eles estavam atuando, mas ninguém sabia de onde aparecia essa gente. Aqueles insultos que o Weintraub recebeu, que o Ricardo Salles recebeu, que o presidente recebeu, são várias ocasiões. Tinha um menino que roubou cilindros lá em Manaus, ele foi acusado de roubar cilindros, ele pertencia a uma organização também que estava ligada a essa. Eu tenho aqui a pesquisa que eu fiz. E, assim, tem apoio do PNUD, da ONU, e eu queria que você tomasse conhecimento disso e aconselho todo mundo a visitar esse engajamundo.org, que eu tentei alertar muitos ícones aí da direita, mas ninguém pegou. E é muito, muito sério o que eu li ali. E aí eu queria, primeiramente, que você me explicasse sobre essa situação das organizações dentro da Amazônia, principalmente no estado do Amapá, e Roraima, né, no Pará, enfim, onde estão concentradas mais ONGs, né, e os conselhos e tudo mais. Essa é a primeira pergunta para você responder. A segunda é essa situação dos seus adversários no Amapá, que você é candidata a deputada federal, e lá você está enfrentando os velhos caciques da política que estão lhe perseguindo. Vamos lá, né? Essa questão da Amazônia, ela é uma questão muito complexa, né? E isso ocorre desde o descobrimento, né? Então, desde o momento da colonização, sempre tiveram interesses sobre esse território. Então, a Amazônia ela é um território altamente rico em minérios, de uma vasta espécies e espécimes, e, obviamente,
uma forma de você dominar esse povo, ou dominar essa região, primeiro é segregando um povo, isolando um povo, impedindo que ele tenha acesso ao conhecimento ou à tecnologia para que você possa depois dominá-lo. Então, por anos, alguns indígenas têm sido cooptados e incentivados a fazer parte de uma determinada militância que os incentiva a fazer invasão de terras, né, e propriedades. Veja, não estou questionando legitimidades em relação a determinadas terras. Tá? Eu estou falando sobre o incentivo ao confronto da forma como vem sendo feito por anos. Então, tem se utilizado várias estratégias. Uma delas é o financiamento por organizações não governamentais que recebem dinheiro da Embaixada da Noruega, da Embaixada da França, que inclusive financiaram a viagem de indígenas para a COP26, para que eles pudessem falar mal do Brasil, né? Que pudessem atentar, cuja sua manifestação pudesse atentar contra a soberania nacional, acusando o nosso governo, né, o governo brasileiro. Eu não estou nem me referindo especificamente ao governo Bolsonaro, mas sim ao governo brasileiro, acusando o governo brasileiro da prática de genocídio, né, de atentar contra povos indígenas, o que é uma mentira, né? Então, o que ocorre? Ocorre a pressão de um ideal imaginário sobre os povos da Amazônia, sobre os povos tradicionais, de que povos indígenas têm que permanecer vivendo nos anos de 1500, que toda a sua vida tem que se remeter a uma vida de 1500, enquanto o resto da sociedade vive no século 21, em 2022. Então, o ideal imaginário que é criado na população diz que para que eu seja eu mesma, para que eu seja indígena, eu tenho que estar no meio do mato, segregada, longe da sociedade urbana, não falando bem o português, vivendo apenas da caça e da pesca, sem direito, inclusive, à cidadania. Então, quem impõe isso sobre os povos da Amazônia brasileira toma banho de água quente, bebe água gelada, tem ar-condicionado e pede comida por iFood. E tem iPhone. E tem iPhone. Então, e utilizam esses povos como uma massa de manobra. Veja, tem povos indígenas que nunca saíram da sua aldeia. E eles são retirados de suas aldeias para irem para a França, para irem para a Suíça, e eles são instruídos a falarem mal do Brasil. E pagam tudo para eles. E pagam tudo para eles. E isso é visto com um olhar de encantamento. Eles nunca saíram de suas terras. Então, no momento em que eles são orientados, é tudo que eles têm, é tudo que eles conhecem, é óbvio que eles vão falar. Porque eles já vivem uma vida segregada, uma vida de sofrimento. Ainda vem alguém e começa a dizer para ele: este governo, ele não te quer, ele é genocida, seu modo de vida é perfeito, você precisa ser protegido, eu te protejo, vamos lá, sai de sua terra, eu vou te levar para fora do seu país para que você fale mal do seu país. E esses povos têm caído nessa grande artimanha. E o interesse é realmente... muitas pessoas falam assim, internacionalização da Amazônia. Como assim? Gente, isso é história. Vocês estão pirando. Não, não estamos. Só agora, no ano de 2017, 2019, 2021, e ocorrerá novamente agora em 2023... Em 2017, teve a pressão para que o Brasil assinasse um acordo para a criação do AAA. Né? O AAA que pega os Andes, a Amazônia e o Atlântico. E criando, assim, uma faixa de proteção, né? Essa faixa de proteção que pega esse eixo todo acaba criando um corredor de livre circulação para animais. Essa área de preservação, ela vai passar a ser administrada não pelo Brasil, mas por organizações internacionais.
É aí que entra o risco para o Brasil. Veja, são partes plenas do nosso território. Por exemplo, o meu estado, que é o estado do Amapá, ele fica todo dentro dessa faixa de proteção. E por que Atlântico? O estado do Amapá, ele é uma porção de terras onde geograficamente esse estado é o único que tem uma costa, né? Uma costa que está completamente de frente, né? para o Atlântico. E criar uma faixa de proteção significa impedir o crescimento financeiro e econômico nessa região, o desenvolvimento econômico. E essa região ela passa a ser administrada, um povo que vive nessa região, ele vai ser condenado à mais absoluta miséria, porque ele não vai poder produzir em sua própria terra. Pelo menos, por exemplo, aqui no estado do Amapá, eles já não produzem. Então, os nossos produtores rurais, o nosso agro, ele não existe no Amapá. Ele é perseguido. Muitos já foram, inclusive, presos. Muitos saíram daqui do estado porque não conseguiram produzir. Houve uma vez um promotor que escreveu aqui, em uma página de jornal, num periódico, em que ele dizia assim: plante que o Amapá te prende. Então, a população do norte brasileiro, ela é proibida de produzir em suas próprias terras. Então, esse povo vive sendo subjugado numa área onde não é habitada, porque eles não podem produzir, onde mulheres se prostituem por um punhado de arroz, porque não se pode plantar arroz. Então, a sociedade ela vive extremamente pobre, extremamente carente, justamente porque é imposto por opinião internacional de que nós não podemos nos desenvolver aqui. E um parlamento que se compromete com essa opinião, mas que não vive a realidade do povo do norte. E isso faz com que oligarquias políticas se aproveitem desse povo que está sendo subjugado, dominando ainda mais, desviando o dinheiro público. E é contra esse tipo de pessoas que nós devemos nos posicionar, que são pessoas que se aproveitam da miséria, da dor de um povo. E é o que ocorre. Falo em um zoológico humano. Quanto mais doente, né? Ignorante. Por exemplo, eu coordenava a saúde indígena no Brasil, né? Eu era secretária nacional de saúde e coordenava um orçamento bilionário de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Era o maior orçamento de uma secretaria. Né? Então, o que acontecia? Quando nós pegamos essa secretaria, nós coordenávamos 34 distritos federais de saúde, 34 áreas federais de saúde no Brasil. Então, todas essas áreas, os contratos nessas regiões sendo operados muitas das vezes por parlamentares. Então, intervinham nas coordenações para que fossem colocadas empresas únicas e específicas para concorrerem naquela região. Então, o dinheiro que sairia, que deveria ir para a assistência de saúde dos povos da Amazônia, eram desviados na atividade meio. E a atividade fim, que era assistência de saúde, não se tem. Não se tem e não se tem. Então, todas as vezes que você tentava intervir, vinha um grupo de parlamentares em cima de você. Se você tentasse fiscalizar, vinha um grupo de parlamentares em cima de você. Então, saiu até uma matéria, escrito denúncia, MDB, DEM, PSC, querem dominar a CESAI, algo assim, aonde parlamentares, né, se juntaram para querer a minha garganta. Uau! Porque eu não estava deixando que eles desviassem o dinheiro público. Né? E esses parlamentares exigiram a minha saída de uma secretaria porque eu estava fiscalizando. Veja, por exemplo, nós tínhamos contratos milionários de transporte aéreo. Muitas vezes os aviões eram utilizados para ilícitos. Iam para regiões inóspitas dentro da Amazônia brasileira não homologadas. Então, a gente falou assim, então vamos homologar essas pistas de pouso. Vamos reduzir o valor desses contratos, dando segurança de voo.
vamos reduzir o valor desses contratos, mas vamos dar segurança para o transporte dos nossos pacientes e transporte da nossa equipe. E aí você comecei a deparar com áreas no Brasil, em regiões inóspitas, onde ninguém vê, onde a sociedade não percebe, onde estavam operando o narcotráfico. E aí você encontra outro inimigo declarado, né? Parlamentares que desviam dinheiro público em contratos e o narcotráfico que utiliza essas áreas inóspitas para se locomoverem amplamente porque não tem fiscalização. Então, na área que não tem fiscalização, o ilícito acontece. Então, eu tive que enfrentar todas essas máfias para entender que você precisa de pessoas comprometidas com o serviço público, comprometidos em dar a assistência à população e dar retorno do imposto que foi pago. Né? Então, tudo aquilo que nós comemos, o arroz, o feijão, aquilo que nós vestimos, tem um imposto pago. E isso precisa ser devolvido para a sociedade. Então, os milhões, os trilhões que são arrecadados pelo país em impostos, não haveria motivos, por exemplo, para que a saúde no Brasil tivesse da forma como está. E existem pessoas que lucram com o mercado da morte. Então, quanto mais você atua fazendo o seu papel de parlamentar, por exemplo, né, de fiscalização do dinheiro público, não tem como desviar. Basta que um fiscalize. Não tem como desviar o dinheiro público. Pois é, aí, Silvia, não te cortando, pessoal, daí a importância, sabe, de termos representante assim. Silvia, tem uma pergunta a Marta já respondeu, que é a doutora Cleise. Ei, Cleise, ela é de Niterói, é uma médica cardiologista. Ela está perguntando o seguinte: essa imposição internacional consegue ser soberana à presidência do país? Ela consegue se o parlamento acatar. Ela consegue se o parlamento acatar, porque é o parlamento que faz a lei. Né? Então, no momento em que nós temos parlamentares que dão vazão, por exemplo, como o senador Randolfo Rodrigues, né? Que faz questão de trabalhar contra o seu país, chamando o presidente de genocida, atraindo a atenção internacional, falando mal do seu país, aceitando a intervenção ou provocando a intervenção de outros países nessa região, isso compromete a nossa soberania. Então, nós não podemos ter parlamentares que atuem contra a soberania do Brasil. E a população precisa entender isso, que o momento em que nós estamos vivendo é um momento histórico importante. E nós não podemos atuar ou eleger pessoas que nós temos certeza que vão trabalhar contra a soberania do país. E esse é um momento muito sério, visto que agora, em 2023, 24, 25 e 26, a ONU vai sustentar 3 temas importantes, que é mulher, indígenas e meio ambiente. E eles estarão atuando, fortalecendo um parlamento, inclusive indígena, dentro do Brasil, para atuar contra a soberania nacional. E nós precisamos de indígenas comprometidos com o seu país, com a consciência de sua nacionalidade, de seu pertencimento a esse povo, que possa estar atuando a favor do seu país. Então, o meu compromisso é atuar a favor do meu país, porque eu sou brasileira. Eu não posso permitir que outros tentem utilizar a minha identidade, o meu pertencimento étnico contra a minha própria nação. E o país precisa ter essa percepção para que nós possamos escolher os nossos representantes para estar defendendo o nosso país dentro de um parlamento. Isso é bem... alguém está me perguntando, Edivaldo Rocha... Aldo Rocha está te perguntando o seguinte: Silvia, existe algum parlamentar fiscalizando aqui os políticos do Amapá? Não, claro que não. Claro que não. Nenhum. Pois é, gente. Nenhum. Nunca houve. E esse foi o meu principal estranhamento. Porque eu fui secretária nacional de saúde e eu sempre estava em várias comissões
Eu sempre participei de várias audiências públicas onde eu tinha que diuturnamente estar justificando o meu trabalho nacionalmente em prol das comunidades nas regiões inóspitas, em 34 distritos federais. Então, era com o Ministério Público, era diante da sociedade, diante de um parlamento, e no Amapá isso nunca aconteceu. Eu nunca vi um deputado estadual ou um deputado federal chamar, né, diante de uma audiência pública, um diretor de um hospital, um secretário de saúde, um prefeito ou um governador para se justificar diante da sociedade, numa audiência pública, também diante do Ministério Público, o porquê que está faltando remédio, o porquê que está faltando medicação, por que está faltando soro, por que está faltando fralda descartável, por que não tem insumos dentro de um hospital para o atendimento do paciente. Isso não ocorre, nunca ocorreu, tanto é que estamos há 30 anos com o Estado paralisado na saúde pública. Mas existem parlamentares, durante os últimos anos, que foram da saúde, que são da saúde e que nunca atuaram em prol da saúde, mas que lucraram com o mercado da morte. Porque suas clínicas recebiam do governo dinheiro para fazer exames. Então, para que ele ia lutar? Né? Por que esse parlamentar iria lutar para resolver o problema da saúde pública no Estado, se ele estava recebendo dinheiro porque a saúde não funciona? Óbvio que ele não vai lutar. Você está falando aí do tema que tem a ver com uma das perguntas que eu formulei para você, essa dificuldade, né, de conseguirmos parlamentares que realmente sejam patriotas, né, e soberanistas, né? E eu perguntei para você, a segunda pergunta minha tem a ver com isso, porque, inclusive, a pergunta que foi formulada aí no chat, se não tinha parlamentar, né, fiscalizando isso, e você explicou a dificuldade de encontrar alguém naquele congresso para fazer isso, e por isso vale a pena votar. Qual é o seu número mesmo? 2210. 2210. Deixa eu escrever aqui. É um número nacional, né? Todos que possuem esse número, 2210, fazem parte de uma equipe anteriormente formada, de uma equipe de pessoas que foram anteriormente estudadas, seu perfil, sua personalidade, sua vida, para que essas pessoas fossem depois convidadas a entrar na vida pública para ter esse número. Então, esse número é como se fosse uma marca mesmo. Uma marca de pessoas que já foram testadas ao longo da vida, ao longo da sua vida na administração pública, no parlamento. Problemática, né, que você está colocando aí, e a gente precisa de soberanistas, patriotas dentro do Congresso Nacional. E eu formulei a pergunta sobre a situação política aí que você está enfrentando no Amapá como candidata. Eu queria que você colocasse aí as dificuldades, porque eu assisti um vídeo seu que viralizou no WhatsApp, nas redes sociais, né, sobre a perseguição a você como candidata. Isso. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro ele entrou no PL, no Partido Liberal, uma dos principais pedidos dele foi que esses partidos, seus diretórios, né, nos seus estados, não coligassem com partidos de viés socialista. Né? Então, era isso que se esperava, não coligassem com partidos de viés socialista. Uma coisa é você votar em alguém, a outra coisa é você se coligar, dando força de um pleito a um partido que vai, no final, estar atuando contra a soberania do Brasil, contra o povo brasileiro. No meu estado, no caso aqui no Amapá, o PL, ele fez coligação com um partido para apoiar um candidato ao Senado que é notoriamente sabido pelo Brasil inteiro, adversário, né, inimigo
inimigo do presidente da República. Então, o partido, no Amapá, decidiu que era mais importante se coligar ao inimigo do presidente do que ao presidente. E era mais importante se coligar a um candidato de viés socialista que atentaria contra a soberania nacional do que se ligar ao presidente. E essa é uma decisão que ela não foi feita por mim, ela foi feita por um diretório, ela foi feita por um presidente de um partido, né, estadual. E eu me posicionei, disse, e o que eu vou explicar para a sociedade? O que eu vou explicar para as pessoas que apoiam o presidente? Como é que eu, estando eu dizendo que sou leal ao Brasil, leal ao meu presidente, vou aceitar aquele tipo de acordos? E eu disse que não aceitaria. Então, o fundo partidário, por exemplo, que ele deveria ter sido dividido em cota-partes iguais para mulheres, veja, o Brasil aprovou uma lei obrigando, né, que tivesse 30%, né, de mulheres, né, na candidatura. E, no caso do PL, que é o partido do presidente, veja, eu não estou falando que foi o presidente, foi o partido no meu estado que não respeitou uma mulher indígena, uma mulher nascida da terra. Então, entraram 2 mulheres brancas e uma indígena para concorrer ao pleito como deputadas federais. Então, entraram 6 homens e 3 mulheres. Veio 1.600.000 para serem divididos entre as 3 mulheres. As 2 brancas receberam maior cota-parte, a indígena não. Só que esta indígena atua há anos pelo Brasil e tem representação nacional e internacional. As 2 não. Esta indígena se posiciona a favor do seu país e não aceita fazer acordos escusos contra a sua nação. E o dinheiro foi dividido em R$1 milhão para a esposa do presidente da Assembleia Legislativa, que já respondeu por vários crimes. Outros 500.000 para a outra mulher branca. E a indígena foi sufocada e estrangulada, impossibilitada de fazer a campanha, no momento em que recebeu 6,5% dessa cota, que foi o valor de R$100 mil. Silvia. Só a quantidade de material foram 86 mil. Silvia, eu tenho 2 perguntas no privado que linka com o que você está falando e a gente não quer perder nada, né? A primeira é o seguinte... Silvia, você acha possível enfrentar esses coronéis políticos? A segunda gostaria de saber como está a corrida para Campo Federal, né, no seu caso, em que posição você se encontra? Olha, se é possível, é possível. É possível porque quem coloca esses homens lá é o próprio povo. Então você precisa criar essa consciência no povo. Né, de que esses homens, eles trabalham contra a sua nação, esses homens trabalham contra o crescimento econômico do seu país, esses homens trabalham contra o crescimento econômico, contra a dignidade do povo. Se essas pessoas foram capazes de fazer isso comigo, que sou uma mulher que tem uma repercussão nacional, que tem um determinado posicionamento, que é um posicionamento conhecido e respeitado no Brasil, se eles foram capazes de fazer isso comigo, que posso abrir a boca para me defender e que tenho conhecimento, o que eles não farão com a sociedade que não sabe se defender. Olha só, Jussara, Silvia, eu me candidatei 2 vezes. Em 98, eu contei ontem na live o que eu fiz para defender as crianças, porque meu filho foi assediado, e eu contei ontem na live o que eu fiz. 2 anos de investigação, me fiz passar pelo meu filho, que ele foi assediado por um pedófilo americano, e isso deu uma repercussão muito grande e é considerado um marco na internet, porque antes de nós denunciarmos tudo ao FBI e às autoridades brasileiras, o Brasil não tinha nada e ninguém para investigar e rastrear crimes eletrônicos de qualquer natureza, principalmente contra crianças.
Então, eu me senti assim, eu quero mais força para defender as crianças, porque eu também tenho histórico de abuso na infância. O pai da minha melhor amiga me bulinou, não transou comigo, mas me tocou, né? Então, eu tranquei isso lá naquele compartimento de quem tem vocação para ser feliz, para nunca mais me lembrar disso, e durou décadas. Até que, quando meu filho me mostrou as fotos pornográficas que esse pedófilo mandou através de um link, ninguém sabia o que tinha no link, quando abri. Aí eu resolvi transformar esse meu silêncio de décadas em luta. E achei que poderia fazer melhor se eu me candidatasse. Eu sei o que você está passando. Porque a maioria dos presidentes de partidos, eles gostam de convidar as mulheres que ficam super contentes. Eu estou vendo aí exemplos até de médicas que você conhece, lá em São Paulo, que estão lutando assim para não serem apenas manipuladas para preencher cotas, né? E aí o tiro sai pela culatra, porque elas são maravilhosas e muito conhecidas, mas eles não são ajudadas também. Então, eu sofri isso no meu partido, PHS. Eu fui candidata 2 vezes. Todas as 2 vezes eu tentei. A primeira vez, então, foi um desastre, porque eu era um quadro. E todo mundo no partido tinha prometido me ajudar na campanha. Só que na hora H apareceu a mulher melão. E eu não tenho peito, não tenho bunda. E ela apareceu lá com um dinheiro significativo dado por um parlamentar muito conhecido aqui no Rio. Foi o que me disseram, né? Eu fiquei tão desanimada, porque só santinho você não consegue. Só 8 segundos de televisão, meu nome é Enéas, você não consegue. Entendeu? O Bolsonaro conseguiu porque teve o advento, né, do atentado. De 8 segundos, ele foi para 24 horas de mídia gratuita, em comoção nacional. Mas, no meu caso, aquela época era diferente. Então, eu fiquei tão desanimada que eu chutei o balde da campanha, comprei uma passagem para Nova York e fui embora. E aí eu tentei uma segunda vez, mas também não deu certo, porque tudo converge para isso que você está falando, né? Então, Silvia, é lamentável. E tudo que a gente puder fazer, você pode contar com a gente. Agora, eu queria falar também, Silvia, continuando nesse mote aí dos inimigos externos na Amazônia, em 2001, eu comecei a me interessar muito sobre a situação na Amazônia, 2001, por causa do julgamento da demarcação na Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, que era muito importante, porque faz fronteira com a Venezuela, né? Tem lá aquela cidade de Uiaramutã, que eu conheci o prefeito, inclusive, que faz fronteira, inclusive, com a Guiana Inglesa, que não é uma colônia do Reino Unido, é o próprio Reino Unido. É um estado do Reino Unido ali, assim como a Guiana Francesa não é uma colônia, é um estado da França. Então, você imagina a cobiça, né? E tem vários casos de ONGs lá, absurdos, fazendo coisas horrorosas, como, por exemplo, a ONG do senhor Elias, Johan Elias, aquele sueco, que inclusive recebeu o título de cavaleiro do Reino Unido pela rainha. Ele fabrica aquelas raquetes de tênis famosas. Olha, teve um escândalo. Vocês aí, eu vou colocar no chat daqui a pouquinho o link do que saiu no Fantástico sobre ele. Ele tem uma ONG, eu não sei se tem ainda, mas deve ter, chamada Cool Earth. E que cada doação que você fizesse, por exemplo, você recebia um recibo assim, você acaba de salvar não sei quantas árvores. Me lembrou até a Tronica, que ontem fez a conta errada. Você tá salvando não sei quantas mil árvores. Aí o Fantástico foi lá conferir a história. Tudo que ele prometeu, ele comprou milhões de hectares para fazer essa ONG, estava ganhando dinheiro, porque todo mundo estava doando, e tudo que ele prometeu lá para os ribeirinhos, para aquele pessoal que estava lá, o Fantástico foi lá e desmascarou a história. Como ele, tem vários. Você lembra do projeto Jari, Silvia? Que era uma fábrica de celulose. Finalmente, graças a Deus, estatizaram aquilo lá, né?
foi comprado e acabou com o projeto, que também era estrangeiro. Então, assim, eu imagino, nas profundezas da Amazônia, o que essa gente não está aprontando. Eu queria deixar aqui, Jussara, se você deixar e me permitir, o meu e-mail, porque eu quero mandar os links dos vídeos que todo mundo precisa assistir. Anota aqui pra gente, eu quero só aleitar, Marta. E outra coisa, a Silvia falou do tráfico de drogas na Amazônia, e eu conheci uma mexicana, Ana Lia, eu estive no México, ela escreveu esse livro aqui, ó, Silvia, tu precisa ler, Mares de Cocaína, porque você falou do tráfico também, que é um flagelo na Amazônia, e depois que muita coisa boa foi feita lá, principalmente, exemplo, na Raposa Serra do Sol, tiraram o Paulo César, Luiz Paulo César Quartiero, que era o fazendeiro, que foi naquela leva do regime militar do programa Integrar para não entregar. Então, o governo do regime militar, eles pegavam brasileiros, fazendeiros, empresários do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, e estavam tentando repovoar a Amazônia, povoar a Amazônia. Então, eles levaram essa gente todinha para lá, para o Pará, para tudo quanto é lado. O nosso amigo aí, o Márcio Tiazarotto, foi um dos que chegou nessa leva lá, é um dos maiores exportadores de soja. E assim, eu tenho o link dessa história toda, da Raposa Serra do Sol, porque depois que tiraram o Luiz Paulo César Quartiero de lá, e eu conheci pessoalmente, porque nós aqui no Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, Ribas Paiva, o ND, Ana Prudente, toda a galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, lutamos tanto para que a Raposa Serra do Sol não fosse demarcada ao longo da fronteira com a Venezuela. É um dos problemas que a gente tem ali. E infelizmente, o STF, para variar, Aires Brito, né? A gente foi voto vencido na história e eles acabaram demarcando ao longo da fronteira e não em ilhas, onde a gente poderia transitar. Não, ali me desminta, por favor, Silvia. Tem gente que não pode entrar, brasileiro não pode entrar, às vezes nem a Forças Armadas pode entrar, pode atravessar. Marta, deixa eu falar só, com dor no coração apertado. Eu estou preocupada com a live cair, porque nós temos aqui menos de 5 minutos. Eu quero que a Silvia fale. Silvia, eu vou ter que cortar aqui a Marta com o coração apertado, mas Silvia, deixa o seu recado aqui para que a gente, quem está aqui, pessoal, por favor, peço gentilmente, desligando a live, compartilha, lógico, essa live fica salva. Com você, Silvia, deixa a mensagem para a gente, por favor. Então, eu sou uma mulher indígena brasileira que defende o Brasil, que defende a soberania do Brasil e que se preparou durante muitos anos para poder enfrentar um parlamento, para poder fazer parte de um parlamento onde se faz leis para proteger um povo e para ajudar a sua nação. E eu coloquei o meu nome à disposição da sociedade, né? Faço parte do partido do presidente, que é o PL, Partido Liberal, com o número 2210, e estou candidata a deputada federal pelo Amapá. Agradeço o carinho de todos, sou a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas brasileira e apta para defender o meu país, como mulher e indígena. Uau, Silvia, ó, eu vou, logicamente, a Marta vai se despedir também, mas eu quero muito agradecer você, porque eu imagino o quanto você está cansada e como a agenda hoje, no seu último dia, estava apertada e você aqui com a gente. Isso é um privilégio pro projeto, para as brasileiras que vivem aqui na Flórida e têm parente lá no seu estado, são muitas, e para as mulheres do Brasil. Aqui na nossa live tem coordenadoras, a Laura, que é de Curitiba, a Cleise, que é uma médica, é do Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que tem contato. Então, por favor, compartilha, dá uma ligadinha amanhã, separe 1 hora do seu tempo e vamos pedir voto lá naquela região. Eu me comprometo a fazer, porque é apaixonante, muito inspiradora a história da Silvia. Marta, eu quero muito agradecer você. Nós temos que trazê-la novamente. Vamos, claro, para comemorar. Eu quero muito agradecer você pela interlocução, por trazer a Silvia. Muito obrigada. Muita coisa
gente falar que eu me perco. Desculpa, tá, gente? Imagina, ela é uma jornalista, é natural, viu? E é uma biblioteca ambulante. Então, ela sabe muito, entende muito. E é isso. Sigam a Marta também. Aqui em cima tem as redes dela. Sigam a Sílvia. E amanhã, quem está nessa live aqui, se todos estiverem aqui, separar um pouquinho para dar telefonema e fazer algo, não é pela Sílvia só, é por nós, brasileiros. Eu moro fora do país, mas eu amo meu país. Então, vamos lá, gente. Vamos engajar e valorizar a mulher do nosso Brasil, a nossa querida Sílvia. Muito obrigada, Sílvia. Olha, ainda tem um pouquinho. Eu só não gostaria que a live caísse. E está na hora. Nós estouramos o tempo para a gente salvar. São 9 horas aqui. Meu e-mail brasil.colateral@gmail.com. Mandem qualquer coisa para mim para a gente poder informar vocês. Muito obrigada. A selva nos une e a Amazônia nos pertence. Isso aí, Marta Brasil acima de tudo. Obrigada, Sílvia. Sucesso para você, sucesso para nós. E vamos celebrar sua vitória, se Deus quiser. Um grande beijo. Amém. Obrigada a todos que acompanharam essa live e nos vemos na próxima segunda-feira. Grande beijo para vocês. Bye, bye. Bye, bye.